Boa noite e bem-vindos. Está na hora do Frente a Frente entre a AD e o Bloco de Esquerda. Os convites das três televisões em sinal aberto foram dirigidos, como se sabe, aos líderes dos dois partidos e coligações com representação parlamentar. Entendeu a AD escolher quem a representa e em que debates. Em função disso, entendeu também o Bloco de Esquerda escolher quem o representa neste debate com a AD. Não foi esse o sentido do convite da RTP, SIC e TVI. Ainda assim, tendo em conta as posições da CNE e da ERC e não querendo inviabilizar este conjunto de debates, decidimos, excepcionalmente, não recusar esta solução. Está na hora do Frente a Frente. Começamos pela atualidade. Nuno Melo vai começar, a Joana Mortágua vai terminar. A PGR determinou a abertura de uma averiguação preventiva a Pedro Nuno Santos. Estão em causa denúncias anónimas sobre a aquisição de duas casas, uma em 2022, outra em 2018. Pedro Nuno Santos diz que estranhou o momento da notícia e que, ao contrário de Luís Montenegro, não tem medo do escrutínio nem de perguntas. Não deve, não teme e não foge. Estou a citar. Pergunto-lhe se este caso vai marcar a campanha da AD. Boa noite também a Joana Mortágua. Bom, eu o que lhe posso dizer é que eu não vou fazer ao Pedro Nuno Santos aquilo que há mais de 40 dias o Pedro Nuno Santos vem fazendo ao Luís Montenegro. E eu estou num debate para discutir aquilo que, argumentando as nossas diferenças, poderá ajudar a resolver problemas dos portugueses e, por isso, da minha parte, a sugestão é que passemos ao debate. A pergunta é a mesma para a Joana Mortágua. É um caso que vai marcar a campanha ou não? Boa noite a ambos. Antes de mais, uma breve nota de pesar pela morte de Cravinho. Cravinho foi uma pessoa que colaborou muito para este país, que trabalhou muito para este país e, sobretudo, dialogou muito com o Bloco de Esquerda nos temas da corrupção. Eu não queria deixar de deixar esta nota de pesar. Em relação à pergunta que colocou, eu acho que este debate não é sobre as decisões do Ministério Público. Este debate é sobre os problemas do país, as soluções para o país e é por aí que tem de seguir. A AD e o Bloco de Esquerda têm visões diametralmente opostas sobre o congelamento, tetos às rendas praticadas em Portugal. Joana Mortágua, o teto às rendas resolve tudo? Eu tenho ouvido Nuno Melo fazer o elogio da governação do PSD. E reparo que para sempre quando vai chegar à habitação. Não é capaz de fazer o resumo da governação do PSD em 11 meses no que toca à habitação. E esse resumo é casas cujos preços subiram 4 vezes mais do que na zona euro. São as capas de jornais hoje que nos dizem que dispararam 67% o número de pessoas que pede ajuda para pagar a renda e que corta na alimentação porque não consegue pagar a renda. E, portanto, o balanço da governação da AD na habitação é casas que os salários não podem pagar. Com um detalhe que não é assim tão pequeno, que é todas as medidas que a AD tomou sobre a habitação aumentaram o preço das casas. E o país já não aguenta a lenga-lenga da construção. É verdade que nós precisamos de construção, mas veja bem, eram 26 mil, depois 59 mil, a seguir 130 mil, é o milagre das rosas da construção da habitação e as pessoas não podem ficar à espera do milagre. As pessoas precisam de uma medida que resolva o problema do preço das casas já. O teto às rendas é uma medida experimentada na Europa, que já mostramos como é que funciona. Uma outra televisão, a CNN, fez uma simulação, descobriu que um T2 com as mesmas características em Amsterdão custa 727 euros, em Lisboa pode chegar a 1.500, 1.700 euros. É uma desgraça que está a condenar a população à pobreza. E é isso que o Bloco de Esquerda, que uma proposta que já agora marcou estas eleições e marcou estes debates, é isso que o Bloco de Esquerda é o único partido que responde. Quero falar e baixar as rendas agora. Também, Nuno Melo, sobre a questão da habitação, mas podemos começar a resposta por aí. Não há nada a fazer diretamente no mercado do arrendamento em Portugal. Devolver a confiança a esse mercado, como consta do programa da AD, é o quê? Bom, isto está feito. Permita-me, em primeiro lugar, associar à nota e ao voto de pesar pelo falecimento do antigo ministro Cravinho e dito isto, tentar explicar a minha discordância de princípio com a Joana Mortágua. Em princípio, a origem do problema. Em primeiro lugar, a origem do problema. Este gráfico ajuda a perceber que entre 2000 e 2004, em Portugal, construíram-se 100 mil habitações novas.
E entre 2015 e 2021 construíram-se 10 mil habitações novas. Houve, por isso, uma queda de perto de 90% na construção da habitação. Obviamente que o problema da habitação tem que ver com uma falta de oferta. Eu sei que os senhores não acreditam muito nas dinâmicas do mercado, mas como não há casas, esse é um problema que tem que ser resolvido através da construção. E, enfim, o Bloco de Esquerda tira agora da cartola esta coisa do teto das rendas, do congelamento de rendas, como sendo uma grande inovação, que não é. A medida é de 1948, foi introduzida pelo professor Salazar, durante o Estado Novo, saímos de um surto inflacionário no pós-guerra e não funcionou em Portugal e não funciona fora. De resto, os impactos estão mais do que estudados. Há 3 impactos clássicos deste tipo de medidas. O primeiro é, porque os senhores querem transformar os proprietários em segurança social, basicamente, não é? É um ataque à propriedade privada, mas aí também a nossa diferença ideológica. Em primeiro lugar, a primeira consequência é de que os investidores que recorrem ao crédito para comprar casas deixam de poder pagar as casas. A segunda consequência é que deixam de poder, porque as rendas não são suficientes, deixam de poder reabilitar as casas. Em terceiro lugar, por causa disso, há uma degradação do parque da habitação, o que leva à degradação de partes das cidades onde é aplicada esta medida. Aconteceu assim em Lisboa, aconteceu no Porto. Pela sua geração talvez não se recorde, mas eu cresci com a Baixa do Porto abandonada e a Baixa de Lisboa durante muito tempo teve decrépita. É do Porto, sabem do que lhe digo. E isso, a prazo, afasta a classe média dos centros das cidades para as periferias. Dito isso, o Bloco às vezes diz umas coisas, eu nem que me tire um bocadinho de tempo depois, porque isto é mesmo relevante, gostava de concluir. O Bloco às vezes uma coisa na esperança de que ninguém vá verificar. O seu exemplo de Amsterdão é exatamente a demonstração do que lhe digo. Olha, o Cadastor, que é a entidade responsável pelos registros em Amsterdão, e o presidente do Banco Central da Holanda, o que é que dizem? Dizem que tem que ser a lei revertida porque tem levado a uma retirada crescente de investidores no mercado de arrendamento, à erosão do parque habitacional para arrendamento e à redução do número de casas disponíveis para arrendamento. É esta a consequência. O exemplo que dão, infelizmente, é falso, mas vendem-no como verdadeiro, porque depois ninguém vai ver o que acontece. E, obviamente, que o problema, e aqui termino, resolve-se através da construção de habitação. E é por isso que, através do Construir Portugal, nós queremos construir, transformamos, reforçando o PRR, uma oferta de 29 mil casas em 59 mil. O Primeiro-Ministro é, de resto, mais ambicioso, e eu acredito que assim é, mas também com medidas de apoio, como o caso da garantia pública de 15% sobre empréstimos, aquilo que tem que ver com uma garantia pública, com uma isenção de IMT, de imposto de selo, em relação aos jovens até 35 anos, apoio também ao arrendamento, políticas conjugadas com as autarquias, e isso faz alguma diferença. Se não construir nova habitação, não vai ter nada. Dou a Joana Mortágua o direito de réplica, porque tem algum crédito de tempo. Não está em causa a construção da nova habitação que o Bloco de Esquerda defende há muitos anos. Essa nova habitação prometida, 2 mil casas foram entregues. Vai demorar muito tempo para que a construção permita baixar os preços da habitação. Entretanto, a crise da habitação está a condenar gerações inteiras à pobreza. Eu recordo a notícia de hoje, famílias que deixam de pagar a alimentação para conseguir pagar a renda. Há 17 países da OCDE que têm alguma forma de controle de rendas. Na Alemanha, o partido da família política, dos conservadores da família política de Nuno Melo, acabou de prolongar as medidas de controle de rendas que estão em vigor na Alemanha. Há muitos países europeus que têm medidas de controle de rendas, de controle de turismo. Tem uma diferença em relação a Portugal. É que não são o país da OCDE onde é mais difícil conseguir aceder a uma casa face aos salários. E, portanto, é de uma enorme, eu não sei se é de uma enorme arrogância ou se é de uma enorme cobardia face aos interesses que estão por trás da especulação imobiliária, dizer que a Europa inteira está errada, quando a Europa inteira conseguiu controlar, se não diminuir, preços das casas, todos eles estão errados. Quem está certo é Portugal. Quando, em Portugal, nós temos milhões de pessoas que estão a começar a sofrer por não ter casa, pelo menos é com a diminuição do seu orçamento familiar e a não conseguir aceder a casa. O tema é importante e daria um longo debate para concluir. Deixe-me só terminar. Aquilo que me parece é que, no modelo de economia que o PSD defende, celebra-se cada vez que uma casa custa mais em Lisboa do que em Berlim. Em 2024, as casas em Portugal aumentaram 9%. Aquilo que o governo do PSD propõe são mais 4 anos disto. Mais 4 anos disto.
disto não é uma promessa, é uma ameaça de despejo. Muito bem. Mais O tema 4 anos é disto e estamos todos na rua. importante, mas temos de avançar. Deixe-me só responder uma coisa ao Nuno Melo, que está aqui a dizer que é o governo da AD. Eu ouvi o hino da AD, deixem o Luís trabalhar. Esqueceram-se de si, não é? Deixem o Luís e o Nuno trabalhar, mas eu direi a partir de agora. Muito bem. Ficou clara a vossa divergência neste ponto. Vamos olhar para a política e para a governabilidade. Nuno Melo, ontem Miguel Relvas, em entrevista ao público, além de comparar o PSD a um elefante e o CDS a uma formiga, disse que se a AD ficar em segundo lugar nas eleições e houver maioria de direita, o AD deve assumir as suas responsabilidades, ou seja, governar. Nuno Melo não é dessa opinião. O não é não ao Chega é para manter. Eu acho que, enfim, a pergunta é muito importante. 3 razões. O Primeiro-Ministro foi claríssimo. Só governa se vencer as eleições. Não governa com o Chega. E isso traz-nos a consequência óbvia de que os eleitores, principalmente os eleitores de centro-direita, devem perceber que a alternativa, não é alternativa. Se a AD não vencer as eleições, enfim, o que será normal é que, então, viesse a ser o Partido Socialista e o Pedro Nuno Santos a governar. Não há dúvidas sobre isso. Se o PS for o partido mais votado, a AD deixará de governar o PS. E é por isso que é muito importante que o eleitorado de centro-direita, de facto, perceba que a utilidade do seu voto está na garantia de que o Partido Socialista não voltará a governar, e isso só é possível concentrando esses votos na Aliança Democrática, porque realmente, se a Aliança Democrática não tiver mais um voto que seja, eu acredito que vai ter muito melhor do que há um ano atrás, mas se não tiver mais votos do que a esquerda... O PS será governo e Pedro Nuno Santos será o primeiro-ministro. E essa daí a enorme importância, a que acresce um outro fundamento e uma outra razão de ser que eu aqui gostava também de trazer, porque é muito relevante. Eu não confundo os eleitores com os partidos. E houve muitos eleitores que, por se julgarem de direita, votaram no Chega, achando que o Chega traduziria qualquer coisa nesse espaço político. Ora, eu gostava de recordar, porque respeito muito os eleitores, e peço-lhes que façam esse balanço, que durante um ano o Chega votou tudo aquilo que lhes foi apresentado pela esquerda, nomeadamente pelo Bloco. Foram imensas as votações que o Chega teve em favor de iniciativas do Bloco. E em 15 meses, dizendo-se de direita, fez cair 3 governos de centro-direita em Portugal, o que é notável. Fez cair o Governo Regional dos Açores, fez cair o Governo Regional da Madeira e fez cair o Governo da República. Ora, eu peço é que esses eleitores realmente é que percebam que o seu voto foi um voto que, do ponto de vista do espaço político de centro-direita, não teve realmente muita utilidade. E daí o apelo que eu faço é que percebam da importância, neste caso, de concentrarem votos na Aliança Democrática. O Presidente do PSD disse neste estúdio, precisamente anteontem, que estamos a assistir a uma montenegrização da política portuguesa, ou seja, a uma grande aproximação da oposição às propostas da AD. Qual é o grau de montenegrização do Bloco de Esquerda? A montenegrização da política portuguesa é a subida imparável do preço das casas e o arremesso constante de fantasmas como este. Nuno Melo sonha com Salazar, então acha que aquilo que o Bloco propõe tem alguma coisa a ver com o congelamento das rendas de Salazar, quando é do mais moderno que se faz da Europa do ponto de vista de teto às rendas. A montenegrização da política portuguesa não é isso. A montenegrização da política portuguesa é a aproximação do PSD ao Chega em temas fundamentais de princípios e de direitos humanos. Vai usar a expressão venturização? É uma venturização da política do PSD em temas em que acha que para disputar com a extrema-direita tem de se aproximar da extrema-direita. Foram vários os casos. Não creio que haja uma montenegrização da política portuguesa, a não ser que isso signifique o desastre das políticas de habitação e, olha, o desastre da saúde. Não sei se Nuno Melo já fez as contas ao número de urgências que vão estar fechadas no próximo fim de semana. São 16 urgências. Entre elas a do Garcia Dorta e a do Amadora Sintra. Urgências centrais de zonas que atendem a centenas de milhares de pessoas. Isso é a montenegrização da política portuguesa. O caos no INEM, que nós ainda estamos para perceber a quem é que se deve a responsabilidade de 11 mortos por falta de socorro e que hoje sabemos que a Ministra da Saúde falhou porque poderia o Ministério da Saúde ter evitado esse caos que levou a esses 11 mortos. Eu ainda hoje estou para perceber se houve alguma voz, não sei se é de Nuno Melo, que se levantou no Conselho de Ministros para pedir a demissão da Ministra da Saúde. Ou pelo menos se disse, olha, eu estou desconfortável de me sentar ao lado de uma Ministra da Saúde que causou tal caos no INEM que nós temos neste momento uma crise do atendimento de urgência em Portugal. Via INEM, via urgências.
fora os problemas com a falta de médicos de família. Isso é a montenegrização da política portuguesa. E é essa montenegrização que nós temos que apresentar uma alternativa. A diferença do Bloco de Esquerda é que nestas eleições, em vez de andar atrás de modas políticas, sobretudo modas perigosas para o futuro da Europa e para o futuro dos direitos humanos, apresenta alternativas que respondem às pessoas, como é o caso do teto das rendas, salvar o SNS e da nossa proposta para quem Nuno Melo, trabalha. dou-lhe um minuto para responder às críticas à saúde e se admite que a saúde foi o falhanço deste governo. Não admito nada, mas estou realmente desiderado com essa moderníssima lei de 1948. É fantástico, pronto. Um bocadinho de cultura e de memória histórica também não faz mal ao mundo. Vamos cá ver. Eu gostava de recordar, a propósito da saúde, que este governo teve 11 meses de vida. E apesar disso, hoje há mais médicos contratados do que havia antes. No saldo são mais 331 médicos, como bem sabe. Foram garantidas linhas de apoio que fizeram muita diferença em relação ao que acontecia no passado. A linha SNS Grávida, que desde junho de 2024 teve mais de 133.500 chamadas, reencaminhou 91.500 grávidas para urgências, 25 mil pacientes de saúde e 11 mil para autocuidados. Retiraram-se 36 mil grávidas das urgências. A linha SNS 24 foram mais de 3 milhões e meio de chamadas em 2024. Mais recursos somados, incentivos. Não é só nisso. Não é só nisso. Note, foram, repare, quando nós chegamos ao governo havia 760 obstetras em 1900. Acha que se corrigir isto, se retirar um bocadinho da reserva mental, acha que em 11 meses consegue inverter um ciclo desses? Mas fizeram-se coisas tão importantes como participar a 100% dos medicamentos dos mais velhos, como assegurar, por exemplo, que os exames e os medicamentos são agora feitos nos próprios lares para que os idosos não tenham que sair e tenham de recorrer, muitas vezes, a hospitais, onde contraem doenças, e por isso morrem. E, portanto, enfim, as consultas de especialidade, houve mais 700 mil consultas que em 2023, cirurgias, houve mais 32.614 cirurgias que em 2023. A lista de espera em cirurgia oncológica, vamos cá ver, houve melhorias, houve uma redução total dos doentes acima dos tempos máximos de resposta, que é muito impressionante. Tudo isto foi feito em 11 meses. Agora, o que me parece realmente, essa expressão de reserva mental é achar-se quando se recebe a saúde num caos. Depois de tudo aquilo que a Joana Mortágua bem sabe acontecia até às eleições há um ano atrás. 11 meses depois, os problemas da saúde estavam resolvidos em Portugal. Há uma coisa que eu sei, ao contrário de si, e nomeadamente aquilo que conseguiu em tempos de geringonça, os problemas da saúde não se resolvem atirando ideologia. Muito bem, vamos mudar. Só dizer isto, não se resolvem atirando ideologia para cima dos problemas. E porquê é que eu digo ideologia? Por influência do Bloco de Esquerda, havia parcerias público-privadas que foram extintas e que transformaram hospitais extraordinários de referência, como o Hospital de Braga, em hospitais cheios de problemas. A Joana Mortágua, sim, e a Mariana Mortágua, sim, são responsáveis pelo agravamento da saúde muito em Portugal, por decisões que foram ideológicas. Que este debate vai continuar a ser ideológico. Aproveitaram uma ministra que se exaltava a escutar internacional, não é? Isso é ouro para os ouvidos do Bloco de Esquerda. Há que acabar com as parcerias. E foram muito responsáveis pelo caos em que recebemos a saúde em Portugal. Joana Mortágua, deixe-me só fazer uma réplica muito rápida. É precisamente porque a saúde foi uma das áreas em que a maioria absoluta do Partido Socialista mais falhou e porque percebemos perfeitamente a herança que o governo da AD recebeu, que aquilo que estava, a responsabilidade que o governo da AD tinha era fazer um bocadinho melhor. Bastava fazer um bocadinho melhor. E não fez. Prometeram salvar o SNS em 60 dias. Afundaram o SNS. Ideológico, é encerrar urgências para os entregar aos privados. A PPP de Braga teve 5 anos em falência técnica. Mas nós não estamos aqui para discutir ideologia. A realidade é contraintuitiva em relação àquilo que o Nuno Melo aqui vem trazer. Toda a gente que se dirige a uma urgência sabe que aquilo que o Nuno Melo aqui vem trazer é propaganda. Como, aliás, é a maior parte das vitórias apregoadas por este governo. É contraintuitivo em relação à realidade. Eu não quero interromper realmente, mas se me permite, sabe, eu sou do Distrito de Braga. Pronto. 5 anos em falência técnica. Eu conheço Braga. Eu testemunhei a excelência de um hospital que os senhores destruíram. Eu devo dizer que isso é quase criminoso. Faz porque o dobro na vossa das cirurgias deriva agora. ideológica, em que tudo é público, a preocupação do Bloco realmente não é dar melhores possibilidades aos doentes. É garantir que, no final,
a marca ideológica de alguma forma. A preocupação é salvar o SNS. E, portanto, o Bloco de Esquerda, nos tempos da geringonça, nomeadamente e depois, deu um grande contributo para a degradação... Muito bem, ficou clara também a vossa posição, Joana Mortágua. Porque é que o Bloco de Esquerda diz que a via verde para os imigrantes é um disparate e que é uma via vermelha e que na questão da imigração o Governo se aproximou do Chega? O Governo entendeu que deveria imitar a extrema-direita no discurso sobre imigração. E, para isso, fez duas coisas. Uma, mentiu. Mentiu ao país. Leitão Amaro veio dizer que Portugal era um dos países que recebia mais imigrantes em comparação com a população. Mentiu. Todos os jornais dizem que isso é uma absoluta mentira. Em segundo lugar, fez de conta. Fez de conta que ia limitar a entrada de imigrantes. E, portanto, fez um número com o fim da manifestação de interesse e, logo ao lado, veio abrir uma via verde para entrarem mais 100 mil trabalhadores para a construção civil. E vai continuar a fazer de conta. E os trabalhadores vão continuar a entrar. E sabe porquê que vão continuar a entrar? Quem lhe explica é Paulo Portas. Paulo Portas, quando pergunta quem é que nos vai servir à mesa nos restaurantes? Quem é que vai fazer os quartos dos hotéis? Quem é que vai para as gruas da construção civil? Quem é que faz a entrega das compras online? Portugal precisa de imigração regulada, de imigração regularizada. O que nós não precisamos... É uma novidade citar Paulo Portas. O que nós... Quando Paulo Portas percebe a necessidade que a nossa economia tem de imigração, é preciso citar-se o bom senso. Há uma coisa que não se pode fazer, que é criar uma via em que os imigrantes venham por encomenda. Eles vêm por encomenda dos empresários, deixando para todos os outros a clandestinidade, o trabalho ilegal, deixando para todos os outros toda a miséria da vida de trabalhadores que não se podem regularizar, mas que estão cá porque a economia os chamou. Portugal não foi um país de portas escancaradas nos últimos anos? Portugal tem imigrantes da mesma forma que todos... Não sei se viu dados que recentemente dizem quando todos os países ricos receberam mais imigrantes nos últimos anos. A nossa economia, e responde pelo modelo de economia que se criou de turismo, de agricultura intensiva, quem responde por esse modelo de economia responde também pelo facto de ser uma economia que precisa de muita mão de obra imigrante. Mas também lhe digo, se não for pelos imigrantes, as contribuições para a segurança social deixam de permitir pagar as pensões e as reformas dos nossos idosos hoje. Hipócrita é perceber que nós precisamos destes imigrantes para a nossa economia, mas não os tratar com respeito. E é uma questão de respeito que é fundamental e é nessa que a AD cedeu. Nuno Melo, as empresas portuguesas deixariam de funcionar amanhã se não tivéssemos provavelmente mais de 1 milhão de imigrantes em Portugal. Não se tem dramatizado em excesso a questão das portas escancaradas quando sabemos que o país não funcionava sem os imigrantes? Bom, vamos cá ver. Eu, para começar, quando ouço a Joana Mortágua a citar o Paulo Portas, percebo que nem tudo está perdido. Destes dias pode ser que veja a luz. Pronto. Mas dito isto, vamos cá ver. Os factos, ainda bem, pronto, os factos, a mim não me vai ouvir a citar o Loucet, pode ter certeza. Bom, mas os factos são estes, note. Em 2018 havia 490 mil migrantes em Portugal. Em 2024 eram 1.465.000 migrantes. Destes, mas necessários ou não? Destes, a questão não está na utilidade. Está no humanismo que esta política simplesmente não consciente. Vamos cá ver. O resultado desta loucura que só através do Bloco pensa que pode vir toda a gente como se isso fosse normal, se não acontece em nenhum país do mundo, faz com que hoje tenhamos muitos imigrantes, muitas pessoas que vieram atrás de uma ilusão, a viver na rua, a viver em estações de comboio, a viver muitas vezes, quando arranjam casa, 30 ou 40 pessoas numa casa a serem absolutamente explorados. Isto do humanismo não tem nada. A única coisa que esta, mais uma vez, demanda ideológica do Bloco consegue é a exploração e a fome em relação a pessoas
que têm que ser tratadas com humanismo. Como é que se consegue humanismo? Com aquilo que o Governo fez. Como acabou com esta coisa da administração de interesses. Quando um imigrante, como acontece na generalidade do mundo, quando um contrato de trabalho é necessário ou uma promessa de trabalho é necessária, nós sabemos que essa pessoa tem capacidade de sustento. Essa pessoa pode ser integrada. Essa pessoa, sendo integrada, vai beneficiar de tudo aquilo que nós damos aos portugueses. E agora, só quanto à dita via verde. E agora, para terminar, porque eu quero falar de defesa. Via verde não é via verde nenhuma, isso é um disparate. É uma extraordinária medida que este Governo lançou mão, que é um protocolo, note, com 5 confederações: indústria, comércio, agricultura, turismo, construção e entidades públicas. Cada uma delas tem que garantir que essas pessoas têm um contrato, tem que lhes garantir habitação, tem que lhes garantir seguro. Muito bem, vamos falar em 30 dias. Os processos têm que ser tratados em 30 dias, o que é absolutamente 30 segundos, Mariana, de réplica, temos que avançar para o último tema. Onde o Bloco dá a exploração, nós damos humanismo, porque, com rigor, tratamos a entrada das pessoas. Eu acho a maior desfaçatez as tentativas e insinuações de associar a crise de habitação à imigração. Eu não sei quem é que o Nuno Melo, não sei quem é que o Nuno Melo acha que vai construir as 130 mil casas que a AD prometeu. Não sei se acha que são os jovens da juventude centrista que vão carregar baldes de massa ou são os jovens da JST que vão assentar tijolo. Mas essas casas têm que ser construídas. E se estes trabalhadores cá estão é porque a economia os chama. E o mínimo que o país pode fazer quando precisa de trabalhadores para construir as casas que vão resolver a nossa crise da habitação é tratá-los com respeito. Muito bem, vamos ao último tema deste debate. E eu só posso dar um minuto final ao Nuno Melo, mas também como embora esteja aqui como presidente do CDS-PP, é o Ministro da Defesa e, portanto, é o assunto em que estará seguramente mais à vontade. O aumento da despesa na defesa ou de investimento, nas palavras do Nuno Melo, é uma das bandeiras. Hoje, e nesse contexto, numa entrevista à Antena 1, disse que, por enquanto, o serviço militar obrigatório está fora de questão. Porquê o por enquanto? Não é por enquanto. Enfim, o nosso sistema é profissional. Deixe-me dizer uma coisa. Em 24 de fevereiro... Não é para levar essa parte do por enquanto, não é relevante. Já lá vou. Em 24 de fevereiro de 2022, a Rússia invadiu a Ucrânia. 2 dias antes, a sua coordenadora de partido dizia a guerra não existe, é um conflito diplomático. Não sei desde lá até agora se já contaram o número de mortes deste conflito diplomático. Depois disso veio o seu camarada Fazenda, candidato, dizer que é preciso acabar com a NATO, que é um cancro de belicismo. Não sei se já lhes ocorreu que o Putin já fez intervenções naquilo que era o espaço da União Soviética, no Azerbaijão, Arménia, Cazaquistão, Bielorrússia, Geórgia e Ucrânia, em diferentes dimensões. Não sei se já lhe ocorreu também que, se a coisa correr mal, podem querer passar para o lado de cá para os países bálticos. E, portanto, nós temos que investir na... E agora atalhando? Querem acabar com a NATO, o que é uma perfeita irresponsabilidade. Já agora a sua coordenadora diz, eu por acaso achei muita graça à expressão, é de que Putin vem num tanque montado que nos vai entrar na fronteira espanhola. A fronteira não é espanhola. A nossa fronteira, ao contrário da vossa, é da democracia. E essa está um bocadinho mais longe. E já agora os mísseis normalmente não vêm por via rodoviária. Mas depois da declaração ideológica... Em relação sobre o papão da defesa, nós temos na Segurança Social um investimento de 27,3 mil milhões de euros. Na defesa estamos a falar de 3 mil milhões de euros. Não há papão nenhum. E o que manda a lucidez, só porque isto é mesmo muito importante, que tenha em conta o seguinte: não estão em causa outras áreas. Está em causa a nossa defesa coletiva. Está em causa assegurarmos missões fundamentais que só as Forças Armadas fazem, de busca e salvamento a salvar vidas, emergência médica, combate à criminalidade, serviço militar obrigatório no Melo, por enquanto ou nunca? Indústrias de defesa que dão lucro e dão retorno à economia, coisa que os senhores não percebem, e já agora, se os nossos soldados tiverem que combater, também terem a capacidade de sobreviver. É uma coisa que não acontece, serviço militar obrigatório, que não ocorre nunca, ou é só por enquanto? Resposta direta. Quanto ao serviço militar obrigatório, nós temos uma opção. A opção é por uma via profissional, de carreira. É nesta que trabalhamos, para já não está em causa nenhuma outra. Tem muito crédito, Joana Mortágua, esta ideia de que a Europa não precisa de mais investimento na defesa, do não ao rearmamento, das críticas à NATO, no atual contexto do mundo, retira a credibilidade ao manifesto do Bloco de Esquerda ou não? Portugal, o Bloco de Esquerda contra a NATO, segue, aliás, a Constituição desse ponto de vista. Não é só isso que está em causa aqui. O que está em causa aqui é que Nuno Melo está em negação, e essa negação é perigosa. A NATO é controlada pelo melhor aliado de Putin. E só Nuno Melo é que ainda não percebeu que os Estados Unidos e a Rússia aliaram-se para saquear
a Ucrânia, para pilhar a Ucrânia. E nós precisamos de uma alternativa europeia, uma alternativa que seja um acordo entre Estados soberanos europeus que decidem as suas prioridades em defesa e em segurança. O que isso não pode ser feito é em cima de mentiras. Não vamos montar uma alternativa europeia de defesa em cima de mentiras. Primeira mentira, a de que a Europa não tem capacidade defensiva em relação à Rússia. Tem. Gasta quase 3 vezes mais em armamento do que a Rússia. Tem mais fragatas, tem mais aviões, tem mais caças, tem mais soldados do que a Rússia. É uma ilusão e é uma mentira a ideia de que estamos militarmente vulneráveis em relação à Rússia. Segunda ideia, a de que isto não nos sai do bolso. Aquilo que nos estão a obrigar é a gastar 3% do PIB em armamento. 3% do PIB é mais do que o orçamento da educação. Ninguém com bom senso, ninguém com bom senso acha que nós temos que gastar mais do que 3%. O compromisso que a Comissão Europeia nos quer obrigar é a gastar mais do que o orçamento da educação em armamento. O que eu gostava de saber é se Nuno Melo concorda com o secretário-geral da NATO, que diz que nós temos que cortar em pensões e em saúde para fazer uma corrida ao armamento. O que eu gostava de saber é se Nuno Melo concorda com a Maria Luísa Albuquerque, que diz que nós temos que agarrar no dinheiro das pensões dos europeus para investir em armas. Não está em causa o equipamento das nossas Forças Armadas. Mal seria que as nossas Forças Armadas não tivessem condições para estar nas suas missões, mas isso é responsabilidade sua com o orçamento que disse que tinha. Espero que tenha cumprido o orçamento e que as Forças Armadas estejam suficientemente equipadas. Que o orçamento da defesa é maior que o orçamento da educação. Mas a Joana Mortágua, para fechar, tem 30 segundos para fechar o debate. Dizem assim umas coisas para cima mesmo. 30 segundos. É o compromisso que nos querem obrigar. Ouviu-me perfeitamente o que disse, que é um Ouviu-me perfeitamente. Uma Europa. Eu ouvi perfeitamente. Uma Europa que abdica do progresso social. Uma Europa que abdica do Estado Social. Social. Está a ver os orçamentos aqui? Uma Europa que abdica do combate às alterações climáticas. Para fazer uma corrida ao armamento desnecessária, é uma Europa em que o Putin já ganhou, em que o Trump já ganhou. Uma Europa que abdica de todos os padrões de uma economia justa, de trabalho com direito e de Estado Social para se dedicar a uma corrida às armas inútil, que nada tem a ver com a defesa da Ucrânia, tem mais a ver com o genocídio na Palestina. É uma Europa em que o Putin já ganhou sem nunca atracar na costa da Melo é o ponto final no debate entre a AD e o Bloco de Esquerda. Já a seguir, toda a análise do canal de notícias da RTP. O próximo debate é amanhã às 10 da noite na RTP3 entre André Ventura e Rui Rocha. Boa noite. Muito obrigado.